A terceira temporada de Sex Education chega amanhã na Netflix, eu já assisti e vou comentar um pouco sobre o que eu achei dessa série que pra mim continua sendo uma das melhores e mais divertidas da Netflix. Essa vai ser uma crítica completamente sem spoilers. A Netflix, ela mandou pra mim antes pra eu assistir, mas mandou também uma lista de coisas que não pode nem sequer comentar antes da estreia da série. Então vai ser zero spoilers mesmo. Quando eu for tentar falar de alguma situação da série que eu acho importante, eu vou falar da forma mais genérica possível para não estragar a experiência de ninguém. Dessa que é a terceira temporada da série, eu fiz crítica da segunda já, não fiz da primeira, o que foi um erro, que pra mim a primeira continua sendo a melhor temporada, e essa é a temporada mais séria e talvez mais relevante nos temas que aborda. Então, sim, continua tendo bons momentos engraçados, tem até um envolvendo um ônibus e uma coisa jogada pra fora do ônibus que cria uma situação extremamente constrangedora que é muito engraçada, além de outros momentos. Claro, a série ela ainda tem essa veia cômica de criar piadas, mas no geral é a temporada mais dramática, ou talvez parecida com a segunda, nessa linha de envolver temas muito sérios e por isso também levar a sério esses temas que estão sendo abordados. Não fazer piada com coisas que talvez não pegue muito bem fazer piada. Só que essa terceira temporada só reforça aquilo que eu mais gosto na série desde o começo. Aqui a gente tem criador, produtor, roteiristas que gostam muito de seus personagens, e isso é sempre muito, muito bom. O que eu quero dizer com isso? É muito fácil para um roteirista criar um vilão, um herói, fazer a gente torcer por aquele herói para ele vencer aquele vilão, independente do gênero que seja uma série ou um filme. É algo que a gente está acostumado e é algo que é muito mais simples de fazer. Agora, quando você quer trabalhar muitos personagens, e é isso que Sex Education faz, trabalha muitos personagens, já trabalhava antes, essa temporada tem mais personagens novos ainda, tudo bem que um ou outro da temporada antiga ou sai ou não aparece, só fica subentendido que está na história, coisas do tipo, mas no geral eu acho que tem mais personagens ainda nessa temporada. É muito difícil você dar camada para todos esses personagens. E Sex Education é uma série que precisa disso, precisa de personagens bem desenvolvidos. A gente precisa entender o drama de cada um desses jovens e adultos, né? Porque a série, apesar de ser de educação sexual, ela fala sobre coisas que envolvem a vida de forma geral também. Então você precisa conhecer bem cada um desses personagens. E tinham até alguns personagens que eram meio superficiais nas temporadas anteriores, que ganham mais camadas nessa temporada aqui, e isso é porque você sente que quem está escrevendo essa série gosta de cada um desses personagens, se interessa por se aprofundar em cada um deles. Nesse sentido, entra até um pouco daquela desvilanização de alguns personagens, né? Aquele personagem que a gente odeia ou que a gente não gosta das outras temporadas, e aí na temporada seguinte, a segunda temporada fez bastante isso, né? E aí na temporada seguinte a gente começa a conhecer um pouco mais daquela pessoa, a gente pode continuar até não gostando dela, mas a gente pelo menos entende algumas das atitudes de cada uma dessas pessoas. Então torna essas pessoas, eu não queria dizer mais reais, mas pelo menos mais complexas, mais multifacetadas. Eu acho que Sex Education faz isso muito bem, essa temporada vai fazer isso muito bem de novo. É muito comum você pegar até um personagem que você não gostava e você começar a sentir algo por aquele personagem. Tem alguns nessa temporada que aconteceram isso, além de outros personagens que a gente já conhecia e a gente conhece ainda mais. E o que a série faz muito bem, e o que é quase um manualzinho do bom roteiro, é você colocar esses personagens para ser confrontados por situações complicadas, e são a partir dessas situações que a gente vai conhecer mais sobre esses personagens. A gente vai ver como eles vão agir em determinadas situações. Tem até uma frase do Robert McKee, que é para mim o cara que melhor escreve sobre o roteiro,
que a gente só conhece um personagem realmente quando a gente vê ele confrontado por uma situação difícil. Então, o personagem só se revela quando ele tem que resolver aquilo que tira ele da zona de conforto. Sex Education faz isso muito bem, já fazia nas outras temporadas, vai fazer isso muito bem aqui de novo. Pode ser que o público não goste de algumas relações, aqui a gente vai ter mais relações sendo criadas, então personagens que não se conversavam, não se gostavam, de repente começam a se conversar, começam a virar amigos, coisas do tipo, mas eu acho que no geral ela consegue criar com naturalidade essas novas relações, essas novas situações, essas novas amizades. Então, no geral, não é uma série sobre pessoas ruins e continua não sendo. É uma série justamente sobre pessoas normais, humanas. E muito da dificuldade do conflito da série parte da vida ser muito difícil, parte de conviver com outras pessoas ser algo muito difícil, ter um relacionamento ser algo muito difícil. Então eu acho que a série ela continua fazendo isso, explorando isso muito bem. Às vezes dois personagens estão de bem, estão namorando e o simples desejo de cada um ou cada um querer seguir um caminho faz com que aquele relacionamento seja impedido. Então a série continua fazendo isso muito bem. Essa é uma das melhores temporadas nesse sentido. Além disso, é claro, é uma série que passa muitas mensagens e essa é pra mim de longe a temporada que passa mais mensagens sobre a sociedade, sobre como a gente deve agir ou pelo menos refletir sobre algumas situações. Talvez a gente trate algo como normal que não é tão normal assim. Então a gente revê mesmo os nossos conceitos. Essa temporada ela tá mandando mensagens pro público o tempo inteiro e sempre com muita responsabilidade, que é o que a série faz. Algumas mensagens são mais sutis. A gente consegue perceber, por exemplo, uma personagem vai cumprimentar alguém que ela não conhece, tem duas pessoas ali e ela acha que a pessoa que ela tá procurando é tal pessoa e não tal pessoa. Eu não vou falar mais que isso é no primeiro ou no segundo episódio, se eu não me engano, eu acho que no primeiro, pela simples aparência dessa outra pessoa. Aí é uma mensagem que é passada até sutilmente e a cena é encenada de forma sutil. Em outros momentos, as mensagens não são tão sutis assim. Tem várias situações que são criadas aqui só porque a série quer falar sobre determinado assunto. Eu gosto de todos os assuntos abordados, mas eu acho que em alguns momentos, talvez, falta um pouco de sutileza do roteiro ao criar essas situações. Então, a gente pode falar sobre esse assunto, mas vamos criar um contexto melhor que não só, precisamos falar sobre isso e vamos criar uma situação muitas vezes bem inverossímil só para falar sobre esse determinado assunto. Tudo bem que isso é muito facilitado aqui na figura da Hope, que é uma das personagens novas, é a grande vilã da temporada, uma personagem que vai fazer a gente odiar ela mesmo. Então, a partir dessa mudança, fica mais fácil passar essas mensagens, porque ela é tratada, apesar de um leve aprofundamento, ela é tratada como a grande vilã da série, e ela vai criar várias possibilidades de se comentar sobre diversos assuntos. Então, talvez seja a escolha do roteiro aqui que facilite um pouco passar essas mensagens, mas ainda assim, de forma geral, eu acho que falta um pouco mais sutileza nessa temporada do que nas anteriores. Ainda assim, tem vários temas muito relevantes e muito bem trabalhados aqui. Um deles, por exemplo, que aí acho que já não é spoiler, é falar o que aconteceu na temporada passada da Amy, que ela sofreu o abuso e tal, como isso continua refletindo a vida dela e como isso afeta ela até agora. Então esse é um dos temas trabalhados que eu mais gosto aqui nessa temporada, como eu já tinha gostado na temporada passada. E além disso, essa temporada eu gosto dela no geral, mas eu ainda acho ela um pouco repetitiva em alguns momentos. São episódios bem longos, né? 8 episódios de 55 minutos, 1 hora e tal. Então, em alguns momentos eu acho que fica uma certa repetição de algumas coisas, porque tais personagens não podem ficar de fora da trama, então a gente tem que incluir eles e às vezes como essas pessoas são incluídas acaba sendo um pouco repetitivo. Então a gente tem, por exemplo, a Ola e a Lily, a Ola querendo conversar com a Lily por determinado assunto, por determinada razão, e a gente tem umas 3 ou 4 cenas que ela tenta falar com a Lily e aquilo não dá em nada. Ela tenta falar com a Lily e continua na mesma. Ela tenta falar com a Lily e continua na mesma. Tudo isso poderia talvez ser reduzido porque essa repetição não tem algo de muito importante a agregar. O mesmo vai acontecer, por exemplo, com a Hope e com uma outra personagem nova, a Cal, envolvendo o uniforme delas.
Isso é repetido durante toda a temporada, a gente entende a mensagem da primeira vez, a segunda vez é reforçada, e as seguintes eu acho que acaba sendo uma repetição que talvez não precisasse. O mesmo envolvendo em determinado momento da temporada o Oates querendo conversar com a Ruby, e a gente tem isso acontecendo várias vezes até que eles finalmente conversam. Eu acho que tem algumas certas repetições que a série acaba segurando um pouco alguns personagens, mas no geral é uma boa temporada, é talvez a temporada que eu tenha mais gostado depois da primeira, né? A primeira eu acho que ainda é a melhor de todas, que dá o tom da série, que tem um humor muito bom ali, mas eu gosto mais da terceira temporada do que da segunda, que eu também gostei. Então eu acho que é uma das boas séries da Netflix, uma série importante, relevante, e ainda assim consegue trazer uma leveza, apesar dessa ser a temporada mais dramática, mais profunda de todas. A gente tem ótimos personagens e isso é muito importante aqui. A série só funciona porque a gente quer acompanhar cada um daqueles personagens. Então é por tudo isso que eu vou dar uma nota 7,5 para Sex Education, terceira temporada. Espero que vocês gostem. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam, se vocês gostaram ou não, quando vocês assistirem, é claro. Entra nessa sexta-feira na Netflix e aí a gente pode conversar um pouco melhor aqui nos comentários. Por ser um vídeo completamente sem spoiler, evite spoilers nos comentários. E se for dar spoiler nos comentários, avisa que aquele comentário vai ter spoiler, por favor, porque eu tô fazendo o vídeo dessa forma para não dar spoiler para ninguém. Então vamos tentar manter assim. Por hoje é isso, curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se não é inscrito e corta.